Chegou, chegou! Só de olhar para frente e este capô, acredito que a maioria de vocês ainda não reconheceu que carro é este. Quando mudamos o ângulo e vemos as 4 luzes traseiras características em forma de canhão na parte de trás, acredito que todos podem adivinhar. Este é um GTR. Além disso, ao ver este Nissan GT-R R34 com suas listras azuis e carroceria prateada, acredito que isso evoca não poucas memórias secretas. Isso mesmo, em Velozes e Furiosos 2, o carro exclusivo de Brian O'Connor, ou seja, Paul Walker, era precisamente este. Então, neste episódio, vamos seguir o especialista em restauração Restoration Kama Sutra, o Sr. Su, para restaurar e aprimorar perfeitamente este GTR, tornando-o mais condizente com sua imagem no filme. Após concluir todo o trabalho de corte, o Sr. Su usará um removedor de tinta para remover a tinta antiga das partes externas, principalmente através de métodos de empolamento químico ou quebra para destruir a estrutura polimérica da película de tinta, fazendo com que a película perca a aderência, empole ou até se transforme em uma pasta e seja fácil de remover. Depois de decapar a tinta, o Sr. Su encontrou alguns pontos insatisfatórios no capô e na tampa do porta-malas, que exigiram o uso de uma esmerilhadeira elétrica e outras ferramentas para cortar e modificar, principalmente para que coincidisse com a forma do novo aerofólio traseiro e para cortar uma ventilação no capô. Quanto aos 2 furos de montagem na tampa do porta-malas, eles devem ser preenchidos com esta massa de baixa viscosidade. E aqui, prestem atenção à ventilação no capô, da qual acabamos de falar. Além dessas 2 partes, o para-choque dianteiro do kit de carroceria também parece um pouco sem graça. Aqui, o Sr. Su usará a tecnologia de impressão tridimensional por fotopolimerização para criar um kit de carroceria completamente novo e mais agressivo, a fim de alcançar o efeito visual desejado. Esta é uma solução de resina fotopolimérica. Aproveitando sua sensibilidade à luz ultravioleta ou visível, através da varredura e exposição camada por camada, a resina sofre uma reação de polimerização na área exposta à luz, endurecendo e tomando forma, o que nos permite imprimir o modelo tridimensional que precisamos. Este estado líquido precisa ser curado uma segunda vez para se tornar a forma que precisamos. Depois, além de ter que ser lixado, o Sr. Su também tem que cortar os furos de montagem correspondentes. Após concluir o trabalho de modelagem, pode-se usar supercola para instalar e fixar este novo kit de carroceria. Em comparação com antes, este novo kit de carroceria é realmente muito mais agressivo. O Sr. Su está aplicando uma camada de primer cinza esbranquiçado e realizando o lixamento necessário do primer. Quanto à camada de acabamento, é claro, foi escolhida uma cor prata metálica com uma textura incrivelmente impressionante. Depois de aplicar a pintura prateada, ainda nos faltam as listras azuis. Este conjunto de decalques de água, ao ver a imagem nele, não há dúvida de que esta é a edição especial para comemorar Paul Walker. Um decalque de água é um tipo de decalque com um padrão pré, impresso sobre uma camada de adesivo solúvel e uma fina película transparente.
ao mergulhá-lo em água para separá-lo do papel de suporte, depois deslizar o padrão sobre a superfície alvo e usar água para ajustar a posição, finalmente se deixa secar e fixar. Para que o decalque adira com mais força e segurança, também se pode adicionar um pouco de solução amaciante durante o processo, como o Sr. Su está fazendo, para alcançar o efeito desejado. Depois de aplicar todos os decalques, pode-se pulverizar uma camada de verniz transparente de alto brilho sobre tudo. Este passo também pode criar o efeito de que os decalques fiquem embutidos sob a pintura. Além disso, a pintura preta nos caixilhos das portas e no compartimento do motor também foi pulverizada pelo Sr. Su ao mesmo tempo. Depois de completar todas as camadas de pintura, as partes exteriores devem ser remontadas, seguido de uma sessão de polimento incrivelmente meticulosa. Depois de terminar o polimento, deve-se aplicar uma camada de verniz à base de água para finalizar. E com isso, todo o complexo processo de pintura está oficialmente completo. O que todos acham deste efeito de pintura? A seguir, o interior. Primeiro, uma grande sessão de limpeza. Após a limpeza, o Sr. Su removerá este inútil assento do passageiro, porque no filme, a localização deste assento do passageiro abrigava o sistema de óxido nitroso que faz o sangue ferver. Depois de remover os pinos de montagem originais, ele usará um remendo de plástico do tamanho correspondente para preencher os furos. A seguir, o movimento clássico do Sr. Su, usar estas fibras curtas e finas para criar o tapete flocado para o interior. Embora este passo seja muito realista e detalhado, não poucos espectadores sentiram que as fibras usadas aqui eram um pouco longas demais. É verdade, em termos de escala geral, talvez um pouco mais curto fosse mais harmonioso. A seguir, pinta-se os 3 assentos. O Sr. Su precisa pulverizar as cores de couro correspondentes em diferentes partes. Seguindo o esquema de cores geral, aqui também se utiliza uma combinação de prateado e azul. Aqui, enquanto a tinta não está completamente seca, deve-se usar um pincel para criar alguma textura. Esta gaiola de proteção prateada também é um acessório completamente novo que o Sr. Su imprimiu em 3 dimensões. Este próximo item não é um extintor de incêndio, mas o sistema de óxido nitroso que acabamos de mencionar. Embora estejamos acostumados a chamá-lo de nitro, o tanque na verdade contém óxido nitroso, também conhecido como gás do riso. Simplificando, todo este sistema de óxido nitroso é um dispositivo para melhorar o desempenho do motor, que funciona aumentando temporariamente o teor de oxigênio no ar, de admissão para potenciar a eficiência e a potência da combustão. Um motor normal funciona misturando combustível com ar. Com base nisso, adicionar óxido nitroso, um agente oxidante, fará com que ele se decomponha em nitrogênio e oxigênio em altas temperaturas. Este oxigênio extra cria um processo de combustão mais intenso, que pode aumentar instantaneamente a potência do motor, segundo se informa, entre 20 e 300 cavalos de potência. Ao mesmo tempo, também podemos ver os efeitos visuais que o acompanham, como chamas azuis, um motor rugindo, medidores que disparam e uma carroceria que treme. Desta vez, o Sr. Su usou algumas molas para criar as tubulações do sistema de óxido nitroso, que parece muito texturizado. Estes itens, sem necessidade de muita explicação, todos podem adivinhar
que são as fivelas do cinto de segurança. E sendo um carro esportivo de alta potência, o Sr. Su também o equipou com um arnês de corrida de 5 pontos com todas as funções de segurança. Além disso, um extintor de incêndio é colocado ao lado do assento. A seguir, o console central. Além da pintura e aplicação de decalques habituais, nestes locais, o Sr. Su também tem que adicionar alguns equipamentos correspondentes. Por exemplo, outros medidores de monitoramento e uma tela multimídia. Claro, todos estes acessórios foram criados através de impressão tridimensional. E este volante redondo e simples definitivamente não é detalhado o suficiente. Então, o Sr. Su também fará um novo... Como podem ver, o novo volante tem muitos botões, incluindo um que é usado para controlar o sistema de óxido nitroso que acabamos de ver. Depois de instalar o painel de instrumentos acabado, todo o interior pode ser montado com um chassi. Depois de instalar os painéis interiores das portas e as janelas, todo o interior do carro parece muito detalhado. Esta folha de malha será usada para fazer a grade. Quanto a este motor danificado, pelos padrões do Sr. Su, ele definitivamente não o manteria. Então, depois de removê-lo completamente, o Sr. Su o equipará com este motor RB 2610. Como a unidade de potência principal do GTR, este motor de 2,6 litros e 6 cilindros em linha está equipado com turbocompressores duplos. Após um ajuste simples, pode alcançar facilmente entre 600 e 1.000 cavalos de potência. Simplificando, este motor biturbo pode ser considerado uma das obras-primas da era de ouro dos carros de alto desempenho japoneses. Depois de imprimir, aplicar a pintura correspondente e fazer a lavagem de linhas de painel, pode-se então remontá-lo e instalá-lo no carro, junto com as partes exteriores anteriores. Deve-se dizer que este motor é verdadeiramente belo e cheio de detalhes. Isto, sem necessidade de muita explicação, todos podem dizer que é o intercooler de montagem frontal. E a próxima coisa a ser instalada é a barra de torretas, que é a barra de metal azul sobre o motor. Ela conecta as duas torres dos amortecedores, melhorando o desempenho de manuseio do carro ao aumentar a rigidez do chassi e a estabilidade da suspensão. Esta também é uma peça de reforço comum em carros de corrida e de alto desempenho. Desta vez, o Sr. Su usou um pedaço de canudo para criar um dispositivo circular que se assemelha a uma antena de TV e o instalou na frente do intercooler. Então, alguém sabe para que serve esta parte? Na verdade, é um pulverizador de água para resfriamento adicional, que funciona pulverizando finas gotas de água sobre a superfície do intercooler, para alcançar o efeito de baixar a temperatura do intercooler. Depois de instalar as luzes traseiras, características em forma de canhão, o Sr. Su também tem que fazer para-brisas dianteiros e traseiros completamente novos e instalá-los em suas posições correspondentes. A seguir, olhando para este aerofólio traseiro, como mencionado no início, o Sr. Su o redesenhará e o substituirá por um completamente novo. Quanto ao tubo de escape, o Sr. Su ainda usará uma antena de rádio para fazê-lo. Deve-se dizer que a antena queimada se parece muito com um tubo de escape. Finalmente, restam apenas as 4 rodas. Claro, pelos padrões do Sr. Su, todas estas precisam ser refeitas. Finalmente, o decalque de Paul Walker é aplicado no capô. E com isso, este GTR R34, uma vez muito danificado, foi oficialmente restaurado e modificado.
E isso é tudo para este vídeo de restauração. Obrigado a todos por assistirem, inscrevam-se, deem um like no meu WB5, preciso que Xiao Tong passe a lista e se despeçam de mim. Obrigado novamente por virem ao domínio de restauração de Max. Adeus.